Vamos partir para o debate neste Jornal do Dia. Rita Matias do Chega, Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal e Duarte Marques do PSD. Agradecer aos três. Duarte Marques, sei que tenho compromissos, portanto vou começar consigo desde já pelas declarações de Pedro Nuno Santos e perceber de que forma é que se poderá encontrar aqui alguma estabilidade governativa, pelo menos até o Orçamento do Estado. Já ouvimos aqui garantias de responsabilidade de uma oposição responsável, que haverá certamente entendimentos nos consensos. Era isto que estavam à espera? De alguma forma, esta reação pode surpreender o país. Eu acho que Pedro Nuno Santos percebeu que não ganhou as eleições. Aliás, foi a pessoa mais esclarecida do PS a assumir isso na noite eleitoral. Foi dos primeiros. Todos os outros que foram falando andaram a exagerar, de alguma forma, a tentar ainda remar contra a maré. Pedro Nuno Santos foi muito claro nessa matéria e o país deve reconhecer isso. E, portanto, eu acho que ele também tem a fama e algum proveito de ser impulsivo e, portanto, de ter sido acusado muitas vezes de alguma irreverência a mais e ser contrário ao princípio da estabilidade. Eu acho que, do ponto de vista pessoal e estrategicamente, do ponto de vista político, Pedro Nuno Santos quis demonstrar que é um dos adultos na sala. E, portanto, veio dizer que podem contar com o Partido Socialista até para aprovar já um orçamento retificativo ou, quiçá, um orçamento no final do ano. Eu diria que há aqui também alguma tática política, porque Pedro Nuno Santos não quer ficar fora da fotografia do aeroporto, não quer ficar fora da fotografia de algumas medidas que possam ser aprovadas, quer em benefício, por exemplo, dos polícias ou dos professores, daqueles temas que fizeram a campanha eleitoral. E, portanto, se aquilo, de um ponto de vista, pode ver que há algum taticismo político, porque também não lhe interessa ir a eleições já, há, por outro lado, um sentido de responsabilidade que nós também temos que reconhecer. E, portanto, o PSD, se vier a governar, eu penso que o fará bem, quererá contar com os partidos da oposição com responsabilidade. E se, por um lado, nós queremos que os partidos da oposição possam ser responsáveis da tomada de decisões, o PSD também terá que ter a capacidade do próprio PSD apresentar medidas e ter a disponibilidade de governar e de as apresentar com tolerância e, sobretudo, com compreensão. E é isso o PSD espera em relação aos outros partidos, claro, nomeadamente à Iniciativa Liberal e ao Chega, talvez com a Iniciativa Liberal mais facilmente, com o Chega já percebemos que não vai acontecer. Eu penso que seria até uma traição aos portugueses se Luís Montenegro agora viesse dizer o contrário do que disse em campanha, que respeita que as pessoas iriam ter por ele. O próprio Chega, que está sempre a falar na palavra dada, a palavra honrada, deveria compreender isto. Eu, sinceramente, não percebo esta estratégia do Chega deste ponto de vista. Até porque, se quisessem estar mais normalizados e mais respeitados por toda a gente, a postura pós-eleitoral deveria ser diferente. Eu recordo que o Chega, tal como a IEL, tal como o PSD, tiveram a capacidade de aprovar muitas medidas que o próprio Governo Socialista apresentou. Porque no diálogo parlamentar é muito normal que medidas que são genericamente boas e possam compreender aquilo que os partidos todos defendem, possam ser aprovadas por todos. Eu diria que não aprovou nenhuma, portanto o PSD está a reproduzir a estratégia do cordão sanitário do PS. É muito simples. Eu não era deputado nesta última legislatura, mas basta ler os dados. O Chega não aprovou medida nenhuma porque o PS não dialogou com o Chega. O Duarte está a dizer que votava. O Chega aprovou medidas, votou a favor de medidas, de cara, não expliquei bem, que o PS propôs no Orçamento de Estado, etc. Isto quer dizer que o diálogo parlamentar pode existir e deve existir. O que eu penso que muitas vezes não foi correto, até no governo anterior, é haver preconceito da parte de quem governa pelas medidas que são apresentadas pelos outros, venham da esquerda ou da direita. E num governo de minoria, esse preconceito não pode existir, porque é esse preconceito que é inimigo da solução dos problemas das pessoas. E o que os portugueses estão à espera de todos os partidos sentados a esta mesa e fora desta mesa é que coloquem o interesse nacional à frente. Isso, para quem quer apresentar e para quem quer ver aprovadas as suas coisas, é um compromisso que tem dois lados sempre. Portanto, há que ser humilde, inteligente e competente. Eduardo Marques, deixe-me perguntar aqui à Rita, porque já ouvi dirigentes do Chega a serem mais explícitos, outros a dizerem o seu contrário, relativamente a uma posição semelhante a esta, ou seja, aprovarem medida a medida, que é basicamente tudo aquilo que propôs agora Pedro Nuno Santos. Olha, antes de mais, boa tarde a todos. Parece-me que Pedro Nuno Santos acabou de colocar o Partido Social Democrata em xeque-mate, porque agora temos que perceber para que lado é que o PSD se vai virar. Se vai contar como parceiro com o PS ou com o Chega. Nos Açores não conseguiram passar no teste de algodão e, na verdade, juntaram-se ao Partido Socialista para impedir que o Chega tivesse uma vice-presidência e, portanto, na verdade, quem lidera a oposição ao governo do PSD nos Açores é José Pacheco e é o Chega.
Agora vamos ver o que é que vai acontecer na Assembleia da República, porque se de facto o Partido Socialista aprovar este orçamento retificativo e se o Partido Social Democrata se quiser virar para o Partido Socialista, então na verdade não virámos a página ao socialismo e estamos a manter o mesmo status quo. Neste sentido, não faz sentido nenhum Chega a aprovar o que quer que seja do Partido Social Democrata, porque o Partido Social Democrata está a ser arrogante em não dialogar com o Chega. Mas o Chega vai votar contra aquilo que acredita também, sempre defendeu nestas eleições. Temos que ver o que é apresentado. Algumas das propostas que são consensuais também com o Chega, a devolução do tempo de serviço aos professores, as forças de segurança, a questão das forças de segurança. Não acreditamos na capacidade de execução dessas mesmas medidas por parte do Partido Social Democrata, na medida em que aparentemente pouco se distingue do Partido Socialista e, portanto, acreditamos que com a presença do Chega no Governo, estas medidas realmente poderiam ser implementadas. Estaríamos sentados no Conselho de Ministros, teríamos pessoas presentes, credíveis também, viabilizadas pelo Chega e, portanto, parecia-nos uma solução de estabilidade. Porque o que não faz sentido é que 85 deputados, que seria então a soma do Partido Social Democrata com a Iniciativa Liberal, por exemplo, estejam permanentemente de mão estendida ao Partido Socialista à espera que eles viabilizassem o que quer que seja. E, portanto, se falaram em responsabilidade, se falaram em humildade, então humildade é perceber que, na verdade, a única estratégia que venceu foi a de André Ventura. É que, realmente, Luís Montenegro manteve exatamente o mesmo número de deputados que Rui Rio obteve em 2022. A Iniciativa Liberal manteve exatamente o mesmo número de deputados. O único partido que cresceu, dizendo que tinha disponibilidade para dialogar, foi o Chega. E esta disponibilidade não é de agora. É que em 2021 André Ventura já queria lançar uma plataforma de diálogo convidando CDS, Iniciativa Liberal e PSD para o diálogo e para a conversação, para fazermos uma alternativa ao Partido Socialista. E, portanto, referendado o povo deu uma maioria, deu um resultado crescente ao Chega, mas manteve os outros partidos estagnados. Contas de deputados, e, portanto... parece o António Costa a fazer gráficos e a deturpar os gráficos. Bom, se eu bem entendi, se houver um entendimento com o Partido Socialista e a AD nestas matérias que foram aqui referidas por Pedro Nuno Santos, terão um voto contra do Chega, mesmo que o Chega defenda essas propostas. Teremos que ver a situação, mas por agora parece-nos que estão a virar-se para o lado errado, estão a virar-se para os mesmos de sempre e, portanto, se é para manter o mesmo de sempre, então mais vale mesmo não contarem com o nosso apoio. Bernardo, e como é que vai ser esta dinâmica com a AD nos próximos tempos? Marcos Mendes dizia este fim de semana que iria haver aqui uma possibilidade forte de estarem dentro do governo. É esse o objetivo neste momento? Muito boa tarde a todos. O objetivo, ao contrário do que eu já ouvi aqui, é melhorar a vida das pessoas, mais do que estes estaticismos políticos de dizer uma coisa um dia, dizer outra, porque agora diz que se quer muita convergência, acordo, desde etc. 2021. Há uns anos dizia, se eu quiser algum acordo, internem-me. André Ventura dizia isto. E por isso uma coisa é certa, nós nunca faremos tudo e o seu contrário para crescer. Interessa muito mais melhorar a vida das pessoas e por isso se me disserem esta proposta do Bloco de Esquerda é muito boa, esta proposta do Chega é muito boa, nós votaremos a favor, como sempre fizemos, independentemente de quem vier e de outros calculismos políticos, interessa-nos é a vida das pessoas. E nesse sentido, relativamente a estar no Parlamento ou estar no Governo, vamos ver o que acontece, mas uma coisa é certa. Mais uma vez, mais do que estar sentado e mais um cargo, menos outro cargo, como tenho ouvido alguns a pedir, nós não queremos nada disso. Nós queremos que algumas medidas sejam mesmo implementadas. Mas isso não me está a clarificar nada. Estou a clarificar, no sentido... É isso que lhe vou dizer. A criar aqui alguma... Claro. Não especulação à volta do tema. Não posso dizer nada sem sequer haver resultados finais. Certo. Sem sequer haver resultados finais, como sabemos é altamente improvável, mas o vencedor até pode ser outro. Por isso, daqui a uns dias, certamente poderemos ter uma conversa mais clara, já depois de haver esses resultados. Já existiu ou não? Mas uma coisa é certa. Há medidas-chave que, se nem sequer estiverem em cima da mesa, nem vale a pena avançarmos na conversa. Eu dou-lhe um exemplo claro. A reforma do sistema eleitoral, nestas eleições perderam-se 1,2 milhões de votos. 1,2 milhões de pessoas votaram e tiveram o seu voto deitado ao lixo. Isso é uma exigência clara nossa para qualquer negociação. Se vamos para o Parlamento, se vamos para o Governo, o que lhe posso dizer é que, efetivamente, só depois dos resultados estarem apurados é que haverá, obviamente, informações que possam vir a público, até porque não é nossa prática e nunca faremos, não iremos divulgar conversas privadas. Duarte, faria sentido esta presença da Iniciativa Liberal no Governo, na sua opinião? Eu diria que essa possibilidade não foi escondida durante a campanha eleitoral e, portanto, não seria surpreendente se isso viesse a acontecer. Como também não seria surpreendente que a Iniciativa Liberal pudesse ter um acordo de incidência parlamentar com a AD. Os dois cenários foram aqueles cenários em que o líder da AD
e o líder da IEL apresentaram aos portugueses. Nunca Mas excluíram isso servirá uma das para hipóteses. quê? Em termos de estabilidade? Isso serve para garantir uma maioria mais reforçada e maior legitimidade política àquela que será a governação. Agora, por outro lado, fazer aquilo que foi dito que não seria feito em campanha eleitoral é que não seria perdoável pelos portugueses. Imagino que era o cenário em Portugal de agora o PSD, todos os seus eleitores, se sentirem defraudados com aquilo Mas isso não é que o líder verdade, tenha há dito. sondagens que nos E dizem que cada um sabe a sua palavra. Eu tenho só uma. O líder do PSD e da AD terá Luís outra, que Montenegro é também dele. mudou a sua E, posição. portanto, isto não é um troca-tintas que diz uma coisa num dia, outro dia outra coisa completamente diferente. Agora, uma coisa que parece importante é óbvio que é melhor um governo de minoria com mais um partido como a IEL do que sem a IEL, seja no apoio parlamentar, seja no apoio do governo. Agora, porquê? Porque já é um adversário que é previsível. Nós sabemos o que é que conta, o que é que contamos. Sabemos quais são as suas linhas vermelhas, sabemos que não mudam de opinião conforme vem a onda e, portanto, é um parceiro que é fiável para a AD. Portanto, não me parece que seja surpreendente. Se é útil, claro que é útil. Será sempre mais importante ter uma posição mais alargada do que mais isolada. Agora, há aqui um ponto que parece importante esclarecer. O PSD não se vira para o PS. O PSD ou o governo que vier a ser escolhido e vier a ser eleito, olha para a Assembleia da República como um todo, sabe onde é que está o seu apoio parlamentar, mas não tem o direito de excluir ninguém da democracia. Aliás, aquilo que foi feito ao Chega na última legislatura só veio engrandecer o Chega. Foi uma estupidez. Foi até um erro estratégico do Partido Socialista que olhou para o Chega como o seu parceiro estratégico. E só os veio engrandecer. É um disparate monumental do ponto de vista político, então até mesmo é contrário àquilo que é a Constituição. Então nós não devemos isolar ninguém naquilo que é o exercício do escrutínio parlamentar ou do alcance das maiorias parlamentares. Cada medida é uma medida. Sempre que nós colocamos o preconceito à frente de uma medida, estamos a prejudicar as pessoas. E isso é por esse tipo de atitudes é que partidos de protesto como o Chega cresceram. E nós temos que aprender com isso. Infelizmente, isso aconteceu e o Partido Socialista foi o principal autor dessa política. Temos que voltar atrás, temos que resolver os problemas. E os problemas resolvem-se com todos. E agora quero ir à frente. E chegados a outubro, novembro, temos aqui uma situação delicada, que é o Orçamento do Estado. Já ouvimos agora Pedro Nuno Santos a reiterar aquilo que já tinha dito. Acredita que é um governo a prazo, sendo assim? Para que servirá então este entendimento com a iniciativa liberal? Nós, neste momento, não somos podemos analisar à vontade, não somos os Andinga, não podemos adivinhar o futuro, mas podemos olhar para o futuro com base naquilo que conhecemos da história recente. E tivemos um governo de maioria absoluta que todos julgávamos que iria chegar ao fim dos seus 4 anos e terminou mais cedo. Há aqui 2 exemplos que nós temos do passado, quer com Cavaco Silva, quer com António Guterres, de governos que governaram em minoria ou com um governo de apenas maioria, que não era absoluta, e conseguiram fazer reformas, sobretudo algumas delas foram importantes, outras nem tanto. O caso de António Guterres, que terminou de uma forma bastante desagradável, mas do ponto de vista político é possível governar em minoria, porque a nossa Constituição, o nosso sistema político está pensado precisamente para que seja possível governar sem uma maioria absoluta. Só depende da AD. Depende da AD, mas também depende do bom senso, também depende do sentido de responsabilidade. Portanto, é um cozinhado que depende de vários ingredientes. Como para o PSD e a AD, fazer aquilo que lhe compete, que é ter boas medidas, boas soluções e contar que os outros partidos também tenham o bom senso de as viabilizarem ou de as não inviabilizarem. Claro que se o PSD só fizer disparates, não pode contar que os outros venham a apoiar. Se o PSD fizer a sua parte do trabalho, compete aos outros aprovar ou abster-se. Agora, depois os portugueses decidirão. Se virem que a razão não é de preconceito e não é de políticas ou de soluções, os partidos que inviabilizarem terão também a sua avaliação por parte dos portugueses. Eu sei que o Eduardo tem mesmo que ir embora. Eu tenho só mesmo uma última pergunta para lhe fazer. Tem a ver com o manifesto dos 7 de hoje, que serão as tais forças vivas, não sei, ou mortas, como dizia ontem André Ventura. Olha, só conheço 2, os outros acho que nem são militantes ou foram expulsos, não faço ideia quem são. Portanto, o PSD é um partido plural, tem muito boa gente, tem muito boa gente, tem muitas opiniões e, portanto, não conta para toda a bola. Não vale a pena valorizar então, é isso? Só se for para o seu ego pessoal, os outros, as pessoas têm a sua opção, são tão respeitados como os outros, na opinião que têm, e nós temos que saber lidar com isso. Há muito boa gente que votou no Chega e que eu continuo a respeitar, como há gente que vota no Partido Socialista ou no Bloco de Esquerda, que eu respeito. Há militantes do PSD que têm a sua opinião, eu respeito. Há outros, mas alguns eu nem sequer conheço, portanto não muito bem. Conta.
Duarte, obrigado. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa enquanto o Duarte Marques tem que sair mesmo por causa dos compromissos que tem. Rita, ouvimos aqui Duarte Marques a fazer acusações sobre não saber muito bem em que palavra acreditar no discurso do Chega. Porque diz, como diz o Duarte Marques, diz uma coisa e o seu contrário. Na verdade é não estar atento e não querer ouvir o que o Chega tem dito. Como eu lhe disse aqui, em 2021, André Ventura respondeu a um repto de Marcelo Rebelo de Sousa, que dizia: meus senhores, se o governo socialista cair, não há qualquer alternativa nem entendimento à direita. E André Ventura foi o primeiro a dizer: vamos fazer uma convergência. Nenhum dos partidos mantiveram a postura do não é não. Mas já que estamos a fazer um exercício de voltar atrás, é importante dizer que em 2022, quando Luís Montenegro disputa as eleições internas do Partido Social Democrata, o candidato do não é não era Jorge Moreira da Silva, que perde as eleições. Luís Montenegro era o que dizia que o foco dele era afastar o Partido Socialista do poder, mesmo que isso obrigasse a algum diálogo, que para ele poderia não ser desejável, mas poderia ser necessário. Portanto, só agora nas eleições da Madeira é que vemos Luís Montenegro a dizer que com o Chega não, tendo preferido falar com o PAN, uma força progressista que em nada converge com os valores do CDS e do PSD, do que, por exemplo, contar com o apoio do Chega, com o apoio parlamentar. E por isto é uma postura que também não foi referendada internamente, e é por isto que hoje vemos um conjunto de militantes apresentarem um manifesto que se chama Portugal Primeiro. Porque aquilo que está a acontecer é que o PSD está a tentar salvar a palavra do líder em vez de tentar salvar Portugal. Os portugueses foram claros, disseram: queremos uma alternativa ao socialismo. E se de facto a esquerda já foi tão pronta a sentar-se e a tentar encontrar caminhos de alternativa e convergência, a direita também deveria ter capacidade. Não por particular prazer de me sentar com partidos que também têm os seus rabos de palha, perdão uma expressão, mas por perceber que eleitoralmente é aquilo que é possível, não há milagres. Mas o que eu acredito é que, se não conseguirmos dar um governo de estabilidade, porque é muito giro falarmos em ideias, mas as ideias conseguem-se apenas com estabilidade governativa. E não me parece que essa estabilidade seja possível, contando com o responsável do atual estado de coisas. Portanto, não me parece que seja a negociar medida a medida com o Chega, a Iniciativa Liberal, mas também com o Partido Socialista, que nos trouxe até aqui, que vamos conseguir dar então a estabilidade que os portugueses querem. Mas nós já percebemos qual é a postura de Luís Montenegro, do líder da AD, e já percebemos também qual é a postura do Presidente da República. Ontem, André Ventura, quando saía da reunião, dizia que tinha tido garantias absolutas do Presidente, que não estaria contra uma solução que implicaria a inclusão do Chega numa governação. Mas hoje tivemos um comunicado que não confirmou aquilo que André Ventura disse ontem. Mas também não desmentiu. Tendo possibilidade de o fazer, o Presidente da República não o desmentiu e, portanto, como membro da Direção Nacional, confio na palavra do meu Presidente. Ele diz que não confirma declarações de líderes políticos nem da comunicação social. Mas também não diz que desmente. E, portanto, parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o primeiro a apelar a uma convergência às direitas, não quererá agora, eventualmente, que o Partido Social Democrata fique refém do Partido Socialista, que até já se predispõe, que já chegámos a este ridículo. O Partido Socialista até já se predispõe a dar umas migalhas à AD e a permitir que governem há algum tempo. E é isto que os portugueses têm que perceber lá para casa, é que nós poderíamos ter um governo de estabilidade de 4 anos, contando com a presença e participação do Chega, que, ao contrário do que Bernardo Blanco dizia, não é uma participação em lugares, porque o Chega até já disse que não precisam de ser necessariamente militantes do Chega, não precisa de ser André Ventura. Podem ser pessoas da sociedade civil, pessoas que tenham responsabilidades, que mostrem provas de dados. Querem ter o carimbo e que do o Chega, de facto, diz: olha, nós confiamos nesta pessoa para tutelar esta pasta. Portanto, o Chega, na verdade, já fez tudo o possível. Aquilo que eu acredito é que os portugueses, se forem chamados novamente às urnas, irão responsabilizar aqueles que nos trouxeram a um novo pântano político. E certamente não foi o Chega que, desde 2021, diz: por favor, sentemos-nos todos à mesa para fazermos uma alternativa em prol dos interesses do país e não dos nossos interesses pessoais. Bernardo, como é que interpretou este comunicado do Presidente da República? Foi um puxão de orelhas a André Ventura? Não faço ideia. Acho que a Rita e os militantes do Chega, enquanto patriotas, também deviam confiar na palavra do Sr. Presidente da República e não só na palavra do Presidente do seu partido. Mas eu queria só dar 4 notas sobre algumas coisas que foram ditas. Primeira, de uma convergência à esquerda que já houve no passado e como a direita a deve repetir. Convergência à esquerda que houve foi apoio parlamentar. Não houve mais partidos no governo. O Partido Socialista esteve no governo e outros partidos apoiaram parlamentarmente alguns orçamentos e depois... A famosa geringonça. Exatamente, a famosa geringonça, sem haver outros partidos no governo. E por isso, mais uma vez, a Iniciativa Liberal está disponível para todos os cenários, desde que seja melhor para Portugal. Não fazemos nenhuma questão de estar aqui todos os dias na televisão a chorar para estar no governo. Além disso, é importante dizer isto, Chega agora está com este discurso de convergência e queremos falar com todos. Bem, convém não esquecer que na última semana de campanha
André Ventura dizia precisamente o contrário. Enquanto chamava, e repito isto aqui mais uma vez na SIC, prostituta política aos outros partidos. Enquanto agora pede para esses partidos fazerem um acordo consigo. Por isso, como é que é possível alguém que não respeita as outras pessoas e os outros partidos, depois, passado menos de 72 horas, estar a pedir para esses partidos falarem consigo? E disse mesmo na última semana, eu lembro-me de vários eventos e vários comícios, que não queria ter nada a ver com esses partidos, mas numa semana a seguir, estamos agora aqui a querer mudar a história e dizer que há anos que estão a pedir uma convergência. É assim, é possível que o Chega todos os dias diz uma coisa e no dia a seguir diz a outra. Por isso, eu admito perfeitamente que já tenham pedido essa convergência, como já N vezes disseram que não queriam ter nada a ver com esses partidos. Ainda um ponto que eu acho que é importante, que é, há governos minoritários em muitos países europeus. Isto são sistemas em que quer dizer, a base é o Parlamento, digamos assim, e por isso não é preciso haver um governo de maioria absoluta. Nós já tivemos esta experiência em Portugal, eu diria, acontece muito menos vezes do que outros países, do que em outros países da Europa, mas é perfeitamente possível aqui também acontecer. Desde que haja, mais uma vez, um diálogo com todos os partidos. E eu acho que é isso que o Chega às vezes confunde. Porque o que Luís Montenegro disse, e eu não sei se é a posição de toda a gente no meu partido, mas eu digo sem qualquer problema. A Iniciativa Liberal deve falar com todos os partidos. Isso não significa que deve fazer um acordo de governo com todos os partidos. Eu não quero um acordo de governo com o Bloco de Esquerda. Mas eu digo perfeitamente que a Iniciativa Liberal deve falar com o Bloco de Esquerda, deve falar com o Chega, deve falar com o PS, porque há medidas em que é preciso não só o consenso de vários partidos, eu dou-lhes exemplos, o aeroporto, o TGV, o sistema eleitoral, que eu espero que o Chega também vote a favor da nossa proposta, a questão da água, da seca, que precisa de um grande investimento em várias infraestruturas, isso precisa do apoio de vários partidos e não há linhas vermelhas no sentido em que não se deve falar, não, deve-se falar com todos os partidos. É da oposição ou é do governo? É de quem estiver no governo. O que eu lhes estou a dizer é que, seja no Parlamento, seja noutro cenário, nós nunca iremos dizer, olha, esta medida não, porque vem do partido A ou do partido B. Porque, efetivamente, quer dizer, os partidos estão a representar pessoas que votaram legitimamente, têm propostas boas, têm propostas más, no entender de cada partido, e não devemos colocar linhas vermelhas a propostas só porque vêm do partido A ou do partido B. E eu acho que o Chega às vezes também cai nesse erro. Eu ouvi agora a Rita a dizer, eles não falam connosco, logo na primeira intervenção, se não falarem connosco, nós não vamos votar a favor. Então, mas isto faz algum sentido? Quer dizer, se agora, por exemplo, a questão dos polícias ou dos professores, se este governo a resolver, o Chega não vai votar a favor porque este governo não lhe deu o ministro A ou o ministro B. Quer dizer, a mim, se o Luís Montenegro formar governo e não disser nada à Iniciativa Liberal e seguir a sua vida, mas se apresentar uma reforma da saúde ou uma grande descida do IRS, eu votarei convictamente no Parlamento a favor. E não me interessa se há algum cargo ou se não há nenhum cargo. Eu votarei a favor das medidas que eu defendo e das medidas que forem melhores para o país, sem fazer qualquer tipo de condição de eu quero aquele cargo, eu quero aquele cargo. Não, eu quero que a vida dos portugueses a Iniciativa Liberal, porque é que não se deve fazer um acordo parlamentar com o Partido Social Democrata e passar um cheque em branco esperando que cumpram promessas? É que, sim, nos Açores. Tens 300 conceitos para dar exemplos bons e exemplos maus. Não cumpriram com nada que o Chega quis. Isto é outra divisão. Mas quem mandou abaixo o governo até foi a Iniciativa Liberal, que a dado momento sentiu-se tão indignada. Portanto, vamos voltar a repetir um erro. Então vamos sentar todos à mesa. Faro, temos uma coligação excelente. Faro não é o país, o que é que isso tem a ver? 300 conselhos, duas regiões, não tem nada a ver com o país. Agora, o Partido Chega teve 18%, rompeu com o bipartidarismo. Temos 3 grandes partidos na Assembleia da República, PS, PST e Chega. E por isto faz todo o sentido que tenhamos mais ambição do que a Iniciativa Liberal e que digamos estamos disponíveis para dar estabilidade. Eu sei que a Iniciativa Liberal pode ter este tipo de discurso, porque a estabilidade do país não depende da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é irrelevante. Se o PSD disser assim, olha, só contamos com o Chega e não contamos com a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD conseguem oferecer estabilidade. Rita, se tu fizeres as contas, há vários tipos de maiorias parlamentares. É verdade. Então agora vamos poder aprovar medidas. Todos contra o Chega? Vamos poder aprovar medidas de vários tipos de maiorias parlamentares. Aliás, eu até tenho medo, porque há medidas muito socialistas que o Chega propõe e que o Chega mais o PS vão ter maioria parlamentar e as podem aprovar. Podem aprovar que a TAP não seja privatizada, Chega mais PS. Podem aprovar taxar ainda mais grandes empresas, Chega e PS. Podem aprovar aumentos loucos de pensões, Chega e PS. São maiorias parlamentares possíveis.
E por isso, eu aí tenho medo, mas eu digo uma coisa, há vários tipos de maiorias parlamentares, eu espero que o Chega esteja disponível nas boas propostas que são de direita para as aprovar. Muito bem, Todos os partidos vão ser relevantes. Vai haver propostas que vão passar por 1, 2, 3 Só deputados. lamentamos que só se Por isso vai lembrem do haver Chega, propostas que só o se PAN, lembram com do o Chega LIVRE, com o na Bloco altura de viabilizar as vão ser propostas. precisos, Rita. Todos os partidos vão ser Infelizmente. fundamentais nesta Muito legislatura. Todos os obrigado. partidos vão ser Boa tarde. fundamentais. Muito obrigada.